Olá, Júlio. Inês Maria. Continua a obrigar-nos a grandes reflexões, deve pelo menos levar-nos a isso. Aqui, como noutros lugares do mundo, o Serviço Nacional de Saúde, podemos melhorá-lo? Como? A quem deve chegar? Deve abranger todos? Enfim, são perguntas que continuamos a fazer, não é, Júlio? Ao longo Inevitavelmente, claro. Sim. O que acontece é que, se quisermos, há um momento particular, porque tivemos um artigo do professor Manuel José Lopes, porque passaram 10 anos da criação de um novo nível de cuidados, aquilo que se chama a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Pronto. Minha profissão tem estes palavrões. Minha profissão e outras na área da saúde. Sim. Mas que se debruça sobretudo, e vou citar, sobre o número crescente de pessoas em situação de dependência, é importante, decorrente de doença aguda, agudização de doença crónica ou, simplesmente, isto agora diz-me respeito a mim, do processo de envelhecimento. E algumas das questões fulcrais que o professor Manuel Lopes indica, que devem ser prosseguidas e melhoradas, vale a pena refletir sobre elas. Porque ele diz, antes de mais nada, qual a estratégia? Temos a certeza que é a estratégia em rede. Isto é importante. Mas isso é para tudo, não é? Para Cada tudo, vez mais exatamente. precisamos dessa estratégia em rede. Sim. É pelas valências em si, mas sobretudo por outra questão, que é, se as valências não tiverem uma articulação eficaz, nós obtemos uma espécie de arquipélago, mas sem aviões ou barcos que comunicam entre as ilhas. Isso não pode ser assim. Depois, não menos importante, assumir que o domicílio das pessoas dependentes é o contexto ideal dos cuidados. Isto é extraordinariamente importante. Até de uma forma, entre aspas, egoísta para o sistema, porque vai buscar pessoas às grandes unidades e vai, assim, fazer com que elas respirem melhor, mas, sobretudo, porque quase todos nós, para não dizer todos, preferimos, se possível, que os cuidados nos sejam administrados nas nossas próprias casas, que, em geral, são o sítio onde nos sentimos melhor. Até chegarmos aí ainda é capaz de demorar algum tempo, não é? Vai demorar. Pronto, eu sou um pessimista encartado, eu acho que vai demorar bastante, não é? Depois, o terceiro pé do tripé é um contínuo que vai, repare nisto, do autocuidado ao cuidado informal e ao cuidado profissional. Ou seja, de vez em quando eu aqui massacro as pessoas a dizer, pois, porque nós fazemos educação para a saúde, porque nós temos que ser responsáveis pela nossa própria saúde, fazendo o que podemos, digamos assim, para atrasar problemas, para melhorar a nossa condição, etc. Depois fala-se no cuidado informal. O cuidado informal é, por exemplo, o que a Inês faz com a sua filhota, lá em casa, antes de chamar um médico, porque sabe que isto corresponde eventualmente àquela doença, porque um dia, esperemos que não, pode ter um familiar com uma doença crónica e é a Inês a principal pessoa que lhe presta cuidados. Isto é um cuidador informal. E depois, os cuidados profissionais, portanto, do sistema com as diversas profissões. O que é que isto implica? Um muito maior respeito pela figura do cuidador informal e, é dito expressamente, além desse reconhecimento, os planos de formação para os cuidadores, sejam eles profissionais, sejam eles não profissionais. Ou seja... Isso quereria dizer que toda a população devia passar por essa formação? Exato, a diversos níveis. Não estou a dizer que todos nós teríamos, como os suíços, o serviço militar, um fim de semana por ano em que têm que ir à caserna e pegar na arma e disparar uns tiros. Pronto. Não, mas significa que há conhecimentos básicos e, sobretudo, que aqueles de nós que já estão envolvidos em processos de cuidados, e eu aqui nunca agradecerei o suficiente ao Serviço de Geriatria do Hospital Magalhães Lemos, que tanto ajudou a senhora que acompanhou a minha mãe nos últimos anos, essas pessoas têm que ter direito a esses cuidados. Ou seja, peço desculpa, a formação para esses cuidados, porque nós podemos fazer as coisas razoavelmente por intuição ou porque já vimos outras pessoas cuidarem, mas nada substitui a formação dada por profissionais que nos podem ensinar as melhores maneiras. Porque isto, lamento muito, é importante, mas
é árido, digamos assim, para alguns dos nossos ouvintes, eu fiz a ponte e fui buscar uma velha frase de Beauvoir que dizia assim: renunciar ao amor parecia-me tão insensato como desinteressar-nos da saúde porque acreditamos na eternidade. Não nos podemos desinteressar da saúde. Um beijinho, Júlio. Beijinho, até Até amanhã. amanhã.